Olá, sejam todos bem-vindos nessa nossa aula número 2 aqui do assunto do plano de ação, ou plano de ações, como queira. A NR01, no seu item 1.5, que agora trata do Programa de Gerenciamento de Riscos, ele diz que o PGR será composto de dois documentos: o inventário de riscos, que nós já estudamos, e o plano de ação, ou plano de ações. O plano de ação significa você fazer aquela que lá na ISO 45001 chama-se de melhoria contínua. Então, dentro do programa de gerenciamento, você faz a avaliação dos riscos, você faz o monitoramento, o controle de todos os riscos existentes no ambiente de trabalho. E depois, na sequência, vem o plano de ação, aonde você vai verificar a necessidade de medidas preventivas que devem ser melhoradas, que devem ser mantidas, ou aquelas que você vai modificar, vai acrescentar. Então, é todo um conjunto de ações, como diz o próprio item, né, do programa de ações, são todas as ações que você vai tomar dentro daquele monitoramento, dentro do controle dos riscos, para manter a situação no ambiente de trabalho de acordo com o que exige a norma, que é manter todos os trabalhadores protegidos. Então, aqui agora eu vou te mostrar essa sequência que vem lá nos itens da NR01, e vamos analisar item por item, são poucos, e você vai entender o significado de como que se aplica esse plano de ação, como é que se aplica na prática. É interessante que logo de início você já vai se defrontar com um vocábulo que é conhecido seu lá no PPRA, que é o cronograma. Então, eu sempre digo e vou continuar dizendo que o PPRA e o PGR, no fundo, é a mesma coisa, só uma forma de escrita diferente lá na NR09 e agora aqui na NR01. Aqui no plano de ação, você vai verificar que é idêntico, é praticamente a mesma coisa daquilo que nós fazíamos lá no PPRA, que nós chamávamos de cronograma de ações. Aqui você vai fazer as mesmas coisas que você fazia lá, as mesmas providências, as mesmas ações, aqui com o nome de plano de ação. Então, eu vou te mostrar agora na sequência a interpretação de todos os itens e no final eu te trago um modelo, um formulário já pronto do cronograma de ações lá do PPRA que eu utilizava e que você pode utilizar aqui no PGR. Eu quero lembrar pela última vez aqui nesse nosso curso de que tem aquele vídeo lá da Fundacentro, onde fica bem claro que se você tiver o teu PPRA elaborado de acordo, observando, monitorando todos os riscos ambientais existentes no local de trabalho, os riscos ocupacionais, os riscos físicos, químicos e biológicos, a análise dos riscos de acidentes e a análise ergonômica no trabalho, no teu PPRA, então você já tem o seu programa de gerenciamento de riscos, você pode utilizar o seu PPRA, que é parte integrante de todas aquelas demais providências de prevenção, ao qual nós damos o nome de GRO, Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Vamos ver? Veja. Planos de ação. No item 15521 diz que a organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas conforme o subitem 515445. Então, já de início, você tem que entender que o plano de ação ele deve existir como medida de prevenção, daquela prevenção que deve ser introduzida, que ainda não existe para um determinado risco, e você ali criar um sistema de prevenção. Ou então aprimoradas, quando você já tem dentro do seu programa, dentro do seu gerenciamento.
ou mantidas aquelas que você já tem e que não precisa mexer, deixa como está, né? Então tudo isso deve ser elaborado no plano de ação para medidas de prevenção introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o item 1.5445. Vamos ver o que diz esse item? O item 15445 diz que, após avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observado o subitem 15442 para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. Resumindo, esse item significa dizer que você, depois que fez as avaliações dos riscos físicos, químicos e biológicos, você deve identificar em cada uma dessas avaliações a necessidade de adoção de medidas de prevenção. E aqui nós temos uma aula lá anterior que você deve se lembrar, que é o estabelecimento das prioridades de controle e monitoramento. Você tem todos os riscos, aí você faz as avaliações, os confrontos dos riscos existentes, das probabilidades, das gravidades, dos tipos de exposição, e no final você vai ter uma classificação da prioridade do monitoramento e do controle de acordo com cada risco avaliado. Depois eu vou te mostrar aqui a planilha que faz isso aqui, que está em aula anterior. E no item 5442 diz que para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. Então, nós temos uma ferramentinha, você viu em aula anterior, onde você faz essa combinação da severidade das possíveis lesões com a chance de sua ocorrência. Está lá na aula onde nós fizemos o inventário dos riscos. Para fazermos o inventário dos riscos, nós temos que fazer a avaliação desses riscos. E fazendo a avaliação, nós fazemos essa combinação da severidade do agravamento com a probabilidade da sua ocorrência. Exatamente para você definir qual é o risco que deve ser monitorado antes de todos. Quais os riscos que merecem mais atenção para o seu monitoramento? Então, é fazendo exatamente isso que está aqui nesse item. Combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance da sua ocorrência. No item 15522 diz que para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados. Você já ouviu falar nessa palavrinha aqui, cronograma. Então, aqui também no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos, lá no plano de ação, nós vamos fazer um cronograma que vai nos lembrar em muito ou quase que na totalidade aquele cronograma das ações que você tinha lá no PPRA. Então, o cronograma nada mais é do que você estabelecer dentro de um tempo, dentro de um prazo, quais são as medidas que você vai tomar dentro desse plano de ação. E essas medidas, o tempo que elas serão executadas, está de acordo com o que nós fizemos em aulas anteriores, que é o estabelecimento das metas. Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde, conforme já vimos no item anterior. Então, nós temos aqui a severidade, possíveis lesões ou agravos à saúde e probabilidade de sua ocorrência. Aqui nessa aula, você vai encontrar prática de inventário dos riscos. Nós temos as planilhas, está lá para você fazer o download. Essa planilha vai estabelecer a combinação da severidade e das possíveis lesões, e gravidade e chance de sua ocorrência. Então, vai lá nessa aula que tem
interface aqui, que você vai encontrar a matéria onde você vai fazer essa combinação de severidade, possíveis lesões ou agravo à saúde, com probabilidade da sua ocorrência. E aí, dentro do plano de ação, nós temos uma outra aula aqui, dentro das avaliações dos riscos ambientais, que é a aplicação dessa ferramenta 5W2H. Então, você já passou por essa aula, onde nós aqui dentro do plano de ação, podemos executar através dessa ferramenta de como é que nós vamos fazer a aplicação prática de alguma atividade de prevenção, como, por exemplo, a avaliação de um determinado risco ambiental, o monitoramento desse risco ambiental. Então, nós usamos essa ferramenta 5W de ação. Continuando, no 1553, diz que implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. Continuando, a implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados. Continuando, o desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar o seguinte. Então, aqui nesse item anterior, nós temos aqui a obrigação de que todas essas medidas de prevenção que nós fazemos dentro do plano de ação, elas devem ser registradas, ou seja, deve ter um documento, aquele que você vai elaborar e vai dar o nome de plano de ação. Na continuidade, diz que o desempenho das medidas de prevenção devem ser acompanhado de forma planejada a contemplar o seguinte. Na letra A verificação da execução das ações planejadas, ou seja, você planeja e depois você tem que fazer um acompanhamento, uma verificação se aquilo que foi planejado está sendo executado ou já foi executado. Na letra B, continua dizendo que você deve contemplar as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho. Na letra C, o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável. Então, o monitoramento é a constante vigilância de todas as condições ambientais. E dentro daquilo que é aplicável, você fazer esse monitoramento significa você estar sempre avaliando a exposição, o nível de exposição e também nós vamos falar depois do monitoramento que é feito na saúde do trabalhador. Esse monitoramento que nós estamos falando aqui é o monitoramento da exposição, daquilo que está no ambiente de trabalho, onde você vai avaliar os agentes químicos, vai fazer a avaliação do ruído, do calor, da vibração. Então, são avaliações diretamente sobre os riscos existentes. No item 155321 diz que as medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho. Então, o monitoramento constante ele deve existir para quando você se defrontar com uma situação que não está de acordo com aquilo que foi planejado, fazermos então as correções. Acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores. Aqui nós temos uma maneira de você monitorar o planejamento para você fazer um controle daquilo que foi feito dentro da prevenção, daquilo que foi planejado, daquilo que foi executado. Então você pode ter uma resposta se a sua aplicação, se a sua ação preventiva ela é eficaz, você pode ter fazendo o acompanhamento da saúde dos trabalhadores. Vejamos, a organização deve desenvolver ações em saúde ocupacional dos trabalhadores, integradas às demais medidas de prevenção em saúde e segurança do trabalho, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho. Então, a saúde do trabalhador é uma espécie de indicativo para dizer se as ações preventivas estão funcionando ou se não existem os riscos ocupacionais.
E essas ações de saúde devem estar de acordo com os riscos gerados lá no trabalho, pelos riscos existentes no ambiente de trabalho. Então, se nós temos o ruído no ambiente de trabalho, você toma as medidas de prevenção, você planeja dentro do plano de ação uma determinada forma, maneira de controlar, de monitorar, seja lá na fonte, na máquina, ou através do uso de protetor auricular, ou de uma forma de proteção coletiva, e você terá a resposta da eficácia disso tudo que você fez lá no acompanhamento da saúde do trabalhador. Fazendo-se uma audiometria em todos os trabalhadores, percebendo que não existe nenhuma perda de audição em nenhum dos trabalhadores, significa que aquele ruído está sob controle. No item seguinte, o controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo, planejado, sistemático e continuado, de acordo com a classificação de riscos ocupacionais e nos termos da NR07. Então, tranquilo aqui o entendimento, de que esse processo de controle da saúde, ele deve ser planejado, sistematizado e continuado de acordo com o que dispõe a NR07 no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, em parceria, o profissional técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, parceria com o médico do trabalho, vão fazer esse planejamento, essas medidas de prevenção, acompanhando a saúde dos trabalhadores. Tudo de acordo com a NR07. Aqui eu trago para te mostrar, você tem essas planilhas para fazer o download na descrição do vídeo, ou quem está fazendo o curso tem dentro da plataforma do curso os materiais didáticos. Então aqui só uma pequena amostra de um plano de ação, exemplos de formulários. Aqui eu estou te mostrando um tipo de cronograma de ações, a mesma que eu utilizava lá no PPRA. E você tem essa planilha à sua disposição aí, em arquivo do Word, onde você pode fazer todas as alterações que você entender necessário. Bem, chegamos então ao final dessa aula número 2 desse assunto, que é o plano de ação lá no Programa de Gerenciamento dos Riscos Ambientais ou dos riscos ocupacionais. Vamos lembrar mais uma vez que o PGR é um dos programas componentes do GRO, o Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Além do PGR, do Programa de Gerenciamento dos Riscos, ainda podem compor esse GRO os programas de proteção respiratória, os programas de proteção auricular, a análise ergonômica do trabalho, as análises e avaliações quantitativas dos riscos químicos, todo e qualquer documento proveniente de prevenção de saúde e segurança do trabalho serão compostos dentro do gerenciamento dos riscos ocupacional. Tá entendido? Então, espero que você tenha entendido dessa aula, que você tenha gostado, porque é a nossa última aula desse nosso curso para você entender o Programa de Gerenciamento dos Riscos. Muito obrigado pela participação de todos vocês e nos encontramos aí pela frente em outras aulas. Um abraço, bons estudos e não se assuste que o PGR não é nenhum monstro assustador e agora estão dizendo que o PGR é um tsunami. Não é nada disso. É fácil, é tranquilo. Lembre-se, se você sabe elaborar bem elaborado o PPRA, é muito fácil você fazer o PGR. Valeu! Um abraço, tchau.